Olá, sejam bem-vindos. Vamos agora em seguida começar a nossa transmissão, a nossa conversa sobre o pregão eletrônico. Vamos já nos ambientando. Bem-vindos, pessoal que está chegando. Inês, Neuza, Vera, sejam bem-vindos. Nessa semana preparativa agora da Páscoa, com um mês tão atípico, com tantas coisas acontecendo. Sejam bem-vindos, Cris, Cleusa, Aline. Vamos aguardando o pessoal que está chegando para falar sobre o pregão eletrônico, nessa época em que está muito difícil a gente se encontrar presencialmente, né? Inclusive aqui estou transmitindo diretamente da minha casa, sejam bem-vindos. Muito bem. Vamos aguardando o pessoal e vamos começar então o nosso assunto, essa preocupação agora com o pregão eletrônico, suas vantagens nesse período agora de coronavírus, também a obrigatoriedade em relação à execução das transferências voluntárias federais. Vamos entender o que é isso, que obrigação é essa, qual é a abrangência, a partir de quando. E eu tô adorando a oportunidade de desmistificar um pouco do pregão eletrônico com vocês. A DPM Educação, como ela é muito voltada para o público dos municípios, então esse é um corte sempre que a gente dá nos nossos temas. Eu percebo um pouco, às vezes, de resistência na utilização do pregão eletrônico e, às vezes, até um medo da ferramenta, um medo dessa mudança em relação a todas as outras modalidades, porque ela é a única que acontece em meio eletrônico, mas ela é uma ótima ferramenta. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro com vocês, ainda que à distância, para tratar de todos esses temas. O pessoal tá chegando bastante, João, Sheila, Lídia, o pessoal que tá chegando agora, sejam vocês todos também muito bem-vindos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me enxergando bem? Conexão tá boa? Sim? Muito obrigado, Marina. Que bom. Então, vou começar a me apresentar um pouquinho. Vocês devem ter visto na informação, meu nome é Márcia Bello, eu sou professora aqui na DPM Educação, sou também consultora jurídica no Borba Paus e Perim, já se vão aí quase 2 décadas nessa relação com a DPM, e eu trabalho na área de licitações e contratos, e eu realmente gosto muito do pregão e tenho uma simpatia muito grande pelo pregão eletrônico. A ideia é, então, a gente inicialmente conversar sobre as vantagens do pregão, entender quando é que ele se aplica, inclusive as obrigações do município em relação às transferências voluntárias, inclusive o que é isso, o que são essas tais de transferências voluntárias, falar um pouquinho também das mudanças implementadas pelo novo decreto federal, no 10.024, claro que, como o nosso tempo é curto, não tem como a gente falar de todos os temas, então algumas questões selecionadas sobre isso, e aí a gente fala também sobre a implementação disso em âmbito local, né? Que passos a gente vai seguir, como é que eu escolho um sistema, né? Algumas questões para que a gente então incorpore isso na rotina do nosso município, ok? Só vamos esperar mais um minutinho para dá tempo de todo mundo ir chegando, se acomodando. Muito bem, sejam bem-vindos, Emanuel, Valdeci, Ariane, que estão chegando agora também. Pati. Então tá, Karen. Sejam todos bem-vindos. Bom, nós estamos numa época que tá um pouco difícil de fazer licitação presencial, né? Seja pela dificuldade, pelas limitações de realização de reuniões, das pessoas estarem presentes e se agruparem,
E mesmo nas hipóteses de envio de envelopes, a prática tem mostrado que as licitações têm sido às vezes desertas ou frustradas, seja por questões até de logística, né? Então, os municípios têm percebido uma dificuldade na manutenção das suas licitações e às vezes são objetos muito importantes, inclusive para o combate da pandemia, né? Para organização da administração nesse momento um pouco diferente. E se voltou então para a realização do pregão eletrônico, que é a única modalidade que a gente tem hoje que pode ser feita, está disciplinada na legislação com o uso dessas ferramentas eletrônicas. Então, ela é uma alternativa para que a gente não precise paralisar esses nossos processos de contratação, que a gente faça contratações eficientes, com disputa, né, com participação efetiva dos licitantes, e inclusive até sem gerar processos administrativos físicos que vão circular em diversos setores, e é mais um elemento, né, eventualmente aí de contaminação. Além disso, agora em abril, na segunda-feira, no dia 6, entrou em vigor a obrigatoriedade da utilização do pregão eletrônico para as transferências voluntárias da União para a segunda faixa de municípios, né? Então, é todo um alinhamento aí de circunstâncias que favorecem a utilização do pregão eletrônico nesse momento, mas apesar dele já ter sido previsto lá em 2002 na 10.520, ter uma regulamentação desde 2005, né, com o Decreto Federal 5450, a verdade é que muitos municípios ainda não utilizam ou utilizam muito pouco o pregão eletrônico e agora estão sentindo carência de informações a respeito dessa modalidade de licitação. Então, sentindo essa demanda, a DPM Educação e eu conversamos para a gente falar então sobre isso, durante essa nossa 1 hora sobre o pregão eletrônico. Vantagens da utilização do pregão eletrônico de um modo geral, né? Por ser pregão, ele é uma modalidade já muito mais ágil do que as demais. Eu tenho um prazo de publicidade mais curto, eu tenho a inversão das fases da licitação, então eu começo com o exame de propostas, depois eu vou para a habilitação, e isso é um elemento sim de celeridade, porque o grau de conflitos no processo é menor, porque eu só vou abrir o envelope de habilitação do vencedor. Então, não só o volume de documentos que são examinados são reduzidos, mas como eu só examinei aquele jogo de documentos, os conflitos sobre as questões de habilitação também são menores, né? Isso também agiliza o processo. Eu tenho um recurso único ao final. Como pregão, ele é vantajoso. Mas sendo pregão eletrônico, eu vou agregar isso. A desnecessidade dos licitantes se fazerem presentes, que isso pode ser eventualmente um fator de limitação de competição, de não ser possível, de custos de se fazer presente no certame, né? E especialmente agora nessa época de Covid, o não precisar estar presente, né? Não ter nenhum prejuízo ao pregão para o representante, não ter essa necessidade de presença física e de ser tudo feito com tecnologia de informação, isso é bem significativo. E também tem vantagens em termos de transparência, isso aí, Silvia, né? Em termos de transparência, tá todo mundo vendo o que está acontecendo na realização da minha sessão. E também tem, até na disputa de preços, algumas vantagens, a partir do momento, inclusive, que o Decreto Federal me permitiu fazer um orçamento sigiloso. Vamos imaginar que eu preciso de uma consulta médica e aí, em vez de eu perguntar ao médico qual o valor da sua consulta, eu digo para ele, eu tenho R$500 para pagar a consulta, quanto é a consulta? Bom, talvez não fosse R$500, mas passou a ser, né? Se eu tô dizendo que é isso que eu tenho de dinheiro para pagar. Então, a partir do momento em que eu tenho um orçamento sigiloso, isso também facilita essa minha disputa de preço, torna ela um pouco mais interessante. Eu tenho ainda também no meu pregão eletrônico esse envio todo de documentos à distância, que isso agora em época de Covid ele é muito relevante, impugnações,
recursos, né? Todas esses atos são feitos em meio eletrônico, que torna muito mais ágil, muito mais fácil o procedimento. Além disso, também agora em época de coronavírus, a medida provisória 926, alterando a lei 13979, agora de 2020, encurtou ainda mais alguns prazos do nosso pregão, quando for destinado à contratação de bens, serviços e insumos para atendimento da pandemia. Então, o que nós vamos conversar agora? Eu já tinha mais ou menos comentado, mas como a gente chegou bastante gente depois disso, só para relembrar. Então, vamos falar então sobre a obrigatoriedade do pregão eletrônico em relação às transferências voluntárias da União. Vamos falar um pouco, então, de algumas questões do procedimento de pregão eletrônico, que são objetos de muitas dúvidas, para a gente desmistificar um pouco isso, né? E aí, por fim, a gente fala da implantação do nosso pregão eletrônico em âmbito municipal, ok? Então, vamos lá, vamos começar, então. Em relação à obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico. De um modo geral, pregão ele é mais uma modalidade de licitação que está à disposição de vocês na hora de fazer as contratações públicas. Mas, em se tratando de recursos federais transferidos voluntariamente pela União, o Decreto Federal 2024 diz que é obrigatório o uso do pregão eletrônico para a contratação de bens e serviços comuns, ok? Então, assim, vamos fracionar essa informação e esclarecer alguns pontos disso. Primeiro, o que são bens e serviços comuns? Na definição da lei, e aí já vamos fazer uma combinação, tá? Sempre que eu disser lei, é 10.520 de 2002, a Lei de Regência do Pregão. Sempre que eu disser decreto, é o 10.024 de 2019. Qualquer outra coisa diferente eu aviso, ok? Então tá. Então, vamos lá. Bens e serviços comuns, na definição da lei, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais de mercado. Objetivamente definido no edital, bem, isso é comum em qualquer licitação, né? Não é isso que define como comum, mas essa parte final, essas especificações por meio de padrões de mercado. Isso pressupõe que existe um mercado próprio e dentro deste mercado os produtos e serviços eles já se assemelham de forma que eu consigo fazer essa descrição objetiva a partir desses padrões. E essa própria definição, o que se enquadra nesse conceito de comum, tem evoluído muito de 2002 para cá, passando a abarcar inclusive bens feitos sobre encomenda, bens e serviços de informática que se enquadrarem nessa definição de comuns, e inclusive os serviços de engenharia. E os serviços de engenharia, TCU, súmula 257, Tribunal de Contas aqui do nosso estado, numa informação técnica 19 de 2008, todos já tinham estabelecidos de que sim, os serviços de engenharia, se enquadrados como comum, eles também podem ser contratados mediante pregão, mas a gente tinha um bloqueio no decreto federal anterior, que agora foi esclarecido com o decreto 10.024, que diz, sim, serviços de engenharia que se enquadrarem como comuns podem ser contratados mediante pregão. Mas obra não, tá? Obra é diferente de serviços, estão definidos lá no artigo 6º da Lei de Licitações e também no decreto federal. Então, mesmo que a gente tenha uma obra comum, não se enquadra no pregão. Então, mesmo se eu recebo recurso federal lá da Caixa, recebo lá do Finisa, recebo recursos federais para realização de obras, nada de pregão, ok? É bens e serviços comuns, inclusive serviço de engenharia, ok? Eventualmente, inclusive, como a Silvia aqui também pondera, eventualmente obras pode, se for uma daquelas situações, no regime diferenciado de contratação, mas não no pregão. O que é e o que não é comum dentro das nossas contratações, isso é um exame técnico, fático, tá? De examinar se enquadra ou não dentro daquele mercado como comum, ok? Segundo ponto que a gente tem que também entender, o que são as transferências voluntárias.
E as transferências voluntárias, elas estão definidas lá no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Tá? Boa noite, Marco. E lá ele diz o seguinte, que são consideradas transferências voluntárias, né? A entrega de recursos corrente, de capitais a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio, assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinada ao SUS. Sempre se entendeu mais ou menos o seguinte, é voluntário que não é obrigatório. Se a Constituição diz que a União tem que repartir a receita com o município, não é voluntária, ela é obrigatória. Se eu tenho lá uma norma que diz que a União é obrigada a repassar determinados recursos ao município, não é voluntário, não é obrigatório. Mas o Tribunal de Contas da União, em decisão que foi publicada agora em 2020, o Acórdão 3061 de 2019, ele diz o seguinte, que dentro do princípio da legalidade, todo repasse da União, toda previsão em programas está previsto numa lei. Então não basta a previsão da norma para desenquadrar isso como voluntário. Eu tenho que verificar a possibilidade ou não de imposição por parte do repassador de condições a serem implementadas pelo município. Aí sim eu tenho uma configuração de transferência voluntária. E aí entra os convênios, os contratos de repasse, e aí diz o TCU nesse acórdão. PENAT, PEAT, PDDE, todos esses recursos em que são condicionados o repasse, ele diz como gastar, onde gastar, eu tenho que prestar contas, isso também tem uma característica de voluntário. Marcos, nos assistindo de Bagé, saudades. Olha só, vocês conhecem a regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte, quem tem o ouro faz a regra. Então, se o dinheiro é da União e a União ela pode dizer naquela aplicação específica como o município vai gastar e ele vai ter que prestar contas, vou tratar como voluntária, ok? E estabeleceu, a partir disso no decreto, um prazo escalonado para a imposição dessa obrigação aos municípios. Na verdade, já existia um decreto lá de 2005 também, dizendo que já era obrigatória a utilização dos recursos federais o pregão eletrônico, mas o pessoal não cumpria. Então a União fez o seguinte, tá bom, bola no meio de campo, 0-0, vamos digitar um regulamento novo e vamos estabelecer um prazo a partir de qual todo mundo vai ter que cumprir a regra. E aí nós tivemos em outubro os municípios de 2019 com mais de 50 mil habitantes. A partir agora de 6 de abril, segunda-feira, os municípios entre 15 mil habitantes e 50 mil habitantes. E a partir do 1º de junho, todos os demais. Então, a partir do enquadramento do município, do seu número de habitantes, muda o prazo de observância dessa regra, ok? Exceções a esse meu dever. Primeiro, se a própria regra de repasse do recurso me impor um procedimento diferente de contratação. Por exemplo, lá na alimentação escolar, existe a previsão de realização de chamadas públicas para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Então, mesmo que se considere transferência voluntária, como diz o Tribunal de Contas da União, não sou obrigada a fazer o pregão eletrônico quando eu realizar a chamada pública. Agora, o restante dos recursos, quando eu for utilizar para aquisição de bens e serviços comuns fora da chamada pública, pregão eletrônico. E também não se aplica o pregão eletrônico quando, por razões técnicas, uma inviabilidade técnica, porque a gente sabe que é muito diferente a estrutura de um município para o outro, ou, diz o decreto, desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica mediante justificativa prévia da autoridade competente. O que vai ser aceito ou não como justificativa? Boa noite, Torres, né? Boa noite, Nani. Bem-vinda.
quando ele diz que é desvantagem para a administração, isso ele deixa aberto, ele não diz o que ele vai entender lá na prestação de contas como uma justificativa razoável ou não. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a justificativa é prévia, porque na vigência do decreto anterior, muitos resistiam à realização do pregão eletrônico, não faziam o pregão eletrônico, mas na hora de prestar contas, usava uma justificativa consequencial. Ou seja, apesar de eu não ter feito pregão eletrônico, houve uma disputa significativa, diversos participantes, consegui reduzir X% no meu valor final, por favor, aprove as minhas contas, União. E aí ficava uma queda de braço ali entre União e municípios, e agora a União disse, olha só, a justificativa, eu não posso trabalhar com o resultado para justificar o porquê que eu não fiz pregão eletrônico. A justificativa tem que ser prévia da autoridade competente, ok? E a União, ela não obriga que vocês utilizem o sistema dela. Ela impõe a utilização de pregão eletrônico, ok? Mas o sistema que vocês utilizam tem que estar integrado com a plataforma de convênios e contratos de repasse, lá com a plataforma Mais Brasil. E essa integração tem que estar funcional em até 120 dias da obrigatoriedade de vocês. Então, também vai evoluindo este cronograma de acordo com o meu número de habitantes, ok? Pessoal mais chegando, boa noite, Santana da Boa Vista, Terra de Areia, sejam bem-vindos, ok? Muito bem. Estabelecida essa regra, né, quando é que eu sou obrigada a utilizar o pregão eletrônico, tinha muita gente preocupada com esse prazo agora de 6 de abril, que pegou uma parcela bem significativa de municípios, eu gostaria de tratar com vocês alguns temas para desmistificar, como eu disse, o pregão eletrônico. Claro que tem muitas alterações promovidas pelo decreto federal, tem muitas questões de procedimento, mas o nosso tempo é curto. Então, eu escolhi alguns temas que eu considero relevantes, mas sintam-se à vontade de ir me sugerindo, né, outros tópicos, eventualmente colocando alguma pergunta, por favor, sintam-se em casa, ok? Então, primeira coisa, uma mudança bem significativa, ela é muito prática, mas bem significativa para a administração, que é a mudança de prazos para impugnações. O prazo que se tinha antes era de 2 dias úteis, o que dava para a administração no regulamento 24 horas para resposta a partir da impugnação. Agora esse prazo passou a ser de 3 dias úteis, parece que ampliou o prazo de impugnação, mas na verdade ao contrário, reduziu o prazo de impugnação, porque entre a publicação do edital e o prazo final de publicação ficou mais curto. Mas ampliou sim o prazo de resposta para a administração. Agora a administração tem 2 dias para avaliar o que está sendo trazido na impugnação e responder e adotar as providências necessárias para, inclusive, sanear o processo antes da realização da sessão de abertura. Então, isso vai facilitar muito na condução dos processos de vocês. As impugnações, foi esclarecido que, como regra, não tem efeito suspensivo, então, ainda que feita uma impugnação tempestiva, isso não para a licitação de vocês. E isso exatamente para não fazer correndo. Então, assim, eu tenho 3 dias, né, úteis para impugnar, e aí passou 2 dias para responder, ok? O efeito da tempestividade, ele é muito mais pro licitante, gera uma espécie de salvo-conduto para ele, contra aquela cláusula que ele impugnou tempestivamente. Então, a licitação ela até pode acontecer, mas aquele licitante que questionou um requisito de habilitação, ele não pode ser inabilitado pela falta dele até que a administração se manifeste. E aí pode acabar sendo procedente e eu ter que anular o meu certame. Então, embora esteja previsto que não tem efeito suspensivo, calma lá. Olhem bem o que vocês estão recebendo, né? Vocês vão ter um prazo para isso e se tiver indícios de procedência, já adotem providências e concedam, se for o caso, vocês o efeito suspensivo, ok? Outra coisa, nós estamos falando pregão eletrônico. Tudo isso tem que acontecer em meio eletrônico. Se tinha na administração
no regulamento anterior, a fase externa em sentido estrito, toda em meio eletrônico. Mas o restante mesclava com o presencial. As impugnações vinham presencialmente, os recursos exigiam-se que se protocolassem presencialmente e não fazia sentido. Especialmente hoje, quando se começou o pregão eletrônico, o que se tinha melhor de comunicação à distância era fax. Mas nós já estamos numa situação muito mais avançada, né? Então, assim, tem que acontecer em meio eletrônico, seja dentro do próprio sistema ou eventualmente com um endereço de e-mail que vocês vão destacar para isso e vão dizer que então todas as impugnações são dirigidas para aquele endereço de e-mail. E aí então o pregoeiro lança essas impugnações para dentro do sistema. Por que isso? Porque todo mundo tem que receber a mesma informação. Quando eu respondo uma impugnação, mesmo que ela seja improcedente, eu tô dando uma interpretação da administração a respeito do edital, a respeito daquelas cláusulas, eu tô esclarecendo elementos a respeito da minha licitação e todo mundo tem que ter o mesmo nível de informações. Então, foram incluídos pela nova sistemática do decreto regras mais detalhadas a respeito da impugnação e também de pedidos de esclarecimentos, que também tem esse mesmo objetivo e também tem que acontecer em meio eletrônico, ok? Outro ponto que eu acho importante, isso aí, muito obrigada, Vanessa, Silvia, pessoal que está participando bastante aqui, se comunicando bastante comigo, muito obrigada por esse retorno. Olha só, uma reclamação muito frequente que eu ouvia de vocês em relação ao pregão eletrônico é que ele ia muito rápido na fase de propostas e depois ele se enrolava lá na fase de habilitação, porque tinha que ter o envio dos documentos, e aí em geral era feito por e-mail, e aí tinha um prazo para envio dos documentos. Aí se tivesse tudo ok, eu determinava um prazo para o envio dos originais. Se não chegassem os originais, voltava o ciclo todo com o seguinte, isso demorava muito em termos de processamento. O novo decreto, ele mudou essa sistemática. Tudo acontece no ambiente virtual. Quando eu faço o cadastro da proposta no sistema, lá eu já lanço os documentos de habilitação. Eles vão estar todos digitalizados e disponíveis à administração. A administração só não vai ter acesso até o momento em que se verifique que ele é o detentor da proposta de menor valor e eu avance para uma fase de habilitação. Mas o arquivo já está lá. Os documentos já estão lá. Então, a partir do momento em que ele é declarado vencedor e eu vou acessar os documentos de habilitação, eu só clico no link. Não tem mais aquela espera de envios de documentos por e-mail e etc. E aí eu já vou examinar a documentação. E se estiver tudo ok, passa para frente, segue vida. Ah, Márcia, mas e os originais? Nós vamos ficar só com esses documentos eletrônicos? Bom, lembrando que, muitos desses documentos já são produzidos em meio eletrônico, né? E que eles equivalem aos originais quando eu verifico a autenticidade no site emissor. Então, aquelas certidões negativas de federal, INSS, certidão negativa de débitos trabalhistas, todos esses documentos, quando eu abri esse arquivo e fiz a verificação lá no site emissor, eu já estou com os originais na mão. Mas tem outros documentos que não, tem outros documentos que efetivamente o que é enviado ali é uma cópia digitalizada. Qual é a solução que o decreto dá para a gente agilizar nesse processo? Eu achei isso fantástico. Não vou parar a minha licitação pelos originais, eu vou partir da presunção de boa-fé do meu licitante, até porque se ele não atender os requisitos de habilitação, ele vai ser punido. Então, para fins do processamento da licitação, estes documentos bastam. É só isso, mas lá para fins de celebração do contrato, lá na hora de assinar a ata de registros de preço, aí sim é que ele vai me trazer os originais e eu vou confirmar, ele vai me comprovar os requisitos de habilitação. Ficou lá como condição de celebração do contrato. Isso agiliza horrores, porque assim, só do prazo de um licitante
eu já ganhei aí alguns dias. Mas o que acontecia às vezes? Era um ciclo, né? Eu recebi os documentos do primeiro colocado, não atendi os requisitos de habilitação. Chama o segundo, dá prazo para o segundo. O segundo é microempresa, tá com problema de irregularidade fiscal. Aguarda 5 dias, pede para prorrogar, prorroga por mais 5, não regulariza. Voltamos a estaca zero e vamos para o terceiro. Então, o fato de eu já examinar os documentos e avançar o meu certame, recebendo os originais só lá no final, se de fato ele for o vencedor, nossa, ganhamos muito tempo aí. Especialmente agora que a gente tá nessa época de Covid, que as pessoas estão tendo dificuldade de autenticar documentos, de fazer envios de documentos. Então lá quando for assinar o contrato, uma etapa só, aí eu já recebo os originais, o próprio servidor pode fazer a autenticação frente, né, a cópia junto com o original, isso facilitou muito. Então, assim, ó, a principal reclamação que se tinha do pregão eletrônica foi resolvida, ok? Outra questão que eu comentei para vocês que eu acho fantástica no nosso pregão, a questão do orçamento sigiloso. Isso não significa que eu não tenho que fazer orçamentos prévios. Tenho que fazer orçamentos prévios ou a minha licitação é nula. A questão é, isso aí, Eunice, agiliza muito, é que eu não preciso mais divulgar o meu valor de referência lá no meu edital. E como eu disse isso lá no início, isso é muito interessante para a disputa e para as negociações da administração. Quando eu vou fazer a condução da disputa, depois lá negociar primeiro colocado, se ele não sabe qual é a minha referência, isso é uma carta na manga. Maravilhoso para a gente fazer essa negociação. Muito obrigada, Marta. O que acontece? Muitos municípios, na prática, já faziam isso. Já não divulgavam nos editais de pregão os seus orçamentos. Mas aí alguém ligava e dizia, qual é o valor de referência desse pregão? E aí o pessoal dava. E dizia, olha, mas é lei de acesso à informação, ele me perguntou. Mandava por e-mail e davam a informação. Mas aí ficava meio esquisito, né? Porque se eu não divulguei no edital, porque eu gostaria de manter essa informação com uma carta na manga para etapa de negociação, como é que eu estou divulgando para alguns e não estou divulgando para outros? Então o decreto federal, ele, formaliza a validade do orçamento sigiloso para a modalidade pregão, mas ele diz que ou essa informação está no edital, ou ele é sigiloso. Ou seja, não é não divulgar no edital, é sigiloso. Se é sigiloso, eu não posso divulgar para ninguém. Até o momento em que essa informação não seja mais relevante. E não tem lei de acesso à informação que possa discutir isso aqui. Até o próprio decreto diz, e isso vale, inclusive, para fins de lei de acesso à informação, que nos diz que eu tenho que classificar a nossa informação. E a nossa informação, ela pode ser sigilosa por um período, até que eu termine minha fase de propostas. Então, se eu não divulguei no edital o meu valor de referência, é sigiloso e eu não divulgo para mais ninguém, ok? Mas, se ele for o meu referencial, no sentido de que eu tô trabalhando com maior desconto, a base a partir do qual vai incidindo esse desconto, isso vai ter que ser divulgado, né? Então aí eu não vou poder ter o meu orçamento sigiloso. Então a administração ela vai ter que avaliar, no caso concreto, se manter em sigilo é algo que facilita ou impossibilita a competição, ok? Outra novidade do nosso pregão eletrônico, e por favor, gente, assim, podem ir me perguntando, podem ir sugerindo temas, fiquem bem à vontade, ok? É a possibilidade de lances intermediários. Muitos sistemas já permitiam isso, mas o decreto anterior, o regulamento anterior, vedava expressamente. O que é o lance intermediário? O lance intermediário, ele é menor do que o primeiro colocado, então eu não vou me tornar a vencedora da licitação, mas ele é menor do que o meu último lance dado. Então eu melhorei a minha proposta, mas eu ainda não sou vencedora. Por que alguém faria esse tipo de movimento? Eu tô apostando que vai dar errado a contratação com o primeiro e eu quero ser o segundo.
Eu não consigo bater o preço do primeiro, mas eu quero ser o segundo, porque eu acho que ele vai ser desclassificado, ou que ele não vai ser habilitado, que ele não vai conseguir honrar essa proposta, e eu quero ser o próximo, ok? E por que isso é bom? Reduz preços para a administração, ora, né? Segundo, diminui o impacto do comportamento do coelho. Já ouviram falar disso, do coelho? É aquele licitante que joga um preço lá embaixo, às vezes até em combinação com outros, exatamente para bloquear a sessão de lances, porque então não tinha um lance intermediário. Então ele jogava quando a proposta da empresa séria, digamos assim, do grupo, chegava no determinado patamar, a outra jogava uma proposta lá embaixo para garantir que ninguém conseguiria lançar. Aí ela era desclassificada e a empresa era em segundo sem continuar na disputa. Só que quando eu tenho esses lances intermediários, diminui o impacto desse comportamento coelho no resultado das licitações, o que é também muito bom, melhorou muito a qualidade das nossas licitações eletrônicas, ok? E o último tópico, assim, das modificações que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e aí depois a gente fala da implantação disso em âmbito municipal, é os modos de disputa, que é a grande novidade do Decreto Federal 10.024. Como é que a gente tinha antes a disputa lá na sessão de lances? Ela era aberta, todos os licitantes que fossem classificados poderiam participar, podiam ofertar lances, né? Tinha um período determinado de duração da sessão de lances, e aí depois entrava um período aleatório, randômico, de até 30 minutos. Era até. Podia terminar em 14 segundos, como levar os 30 minutos. Como na nossa licitação costuma ter muitos itens, a administração acabava deixando um prazo razoavelmente curto de sessão regular e depois entrava no aleatório. E aí no aleatório, como as empresas não sabem quando a sessão vai fechar, cada um ficava lançando, tentando ser o melhor preço até que encerrava a sessão. Só que como a gente tinha um prazo curto de sessão normal e depois entrava no aleatório, e ali que às vezes acontecia um volume significativo de negociações, ficava só um critério meio de sorte de quem seria o vencedor, de quem deu a sorte de fazer o último lance antes do sistema fechar. E aí agora, com a mudança da sistemática, não tem mais tanta sorte assim. É efetivamente uma disputa entre os licitantes. E aí eu tenho dois modos de disputa hoje. Um modo aberto, em que é como era antes, no sentido de todos participando, todos oferecendo lances. E aí não tem mais período aleatório. O que existe são prorrogações do prazo original enquanto houver disputa. E existe o modo aberto e fechado. Ele começa aberto, todos os classificados estão lançando e é uma sessão de 15 minutos. Ponto. 15 minutos. Terminou esses 15 minutos, entra num aleatório de até 10 minutos e aí depois entra num modo fechado, ok? E aí no modo fechado é uma última oportunidade para determinados licitantes. Então vamos falar um pouquinho sobre um e outro. Uma coisa que me perguntam muito sobre esses modos de disputa é quando é que eu uso um ou outro? Quando é que eu uso o aberto? Quando é que eu uso o aberto e fechado? Não tem regra legal a respeito disso. A lei coloca as duas opções e o gestor vai escolher isso lá na sua fase interna, lá quando fizer termo de referência, quando elaborar o edital e credenciar e cadastrar essa licitação lá dentro do sistema, tá? E aí isso é uma avaliação da administração. Os dois têm vantagens e desvantagens, tá? No modo aberto, enquanto tá tendo a disputa, vai seguindo a minha licitação. Só que no modo aberto eu tenho que ter sempre uma diferença mínima entre lances. Já quando eu tenho modo de disputa aberto e fechado, não existe obrigatoriamente essa diferença. Então, para alguns itens e que eu quero garantir que tem uma disputa efetiva, mas às vezes os valores de mercado são muito próximos, ou o valor da contratação é muito baixo, e aí colocar valores mínimos de diferença vai acabar atrapalhando a competição,
Talvez o fechado seja mais negócio para mim. Então, isso são questões que com o tempo a administração vai avaliando o que funciona e o que não funciona para determinados objetos. Mas isso não é um critério legal, ok? Não existe nenhuma diretriz a respeito disso. Vocês é que vão avaliar o que melhor serve aquele objeto. Como é que funciona, então, o aberto? Ele é, então, como eu disse, com participação de todos os licitantes que tenham sido classificados. Todos lançam de maneira simultânea, isso é próprio da natureza do pregão eletrônico, não é que nem lá no presencial que cada um tem a sua vez, porque tem que estar lá o pobre do pregoeiro registrando isso dentro da ata, mas quando eu tenho um pregão eletrônico, o sistema vai registrando tudo isso para mim. Inclusive, aqui tô vendo o Everton comentando que quando a gente fala de um item só, mas quando trabalha com 200 itens, né, que muda, o pregão eletrônico facilita muito isso, porque o sistema, ele é como se fosse parte da tua equipe de apoio. O sistema, ele registra para ti tudo o que está acontecendo lá, o recebimento dos documentos, a abertura dos documentos, os lances que estão sendo feitos, as comunicações entre as partes, todas essas informações que depois vão gerar a ata, o sistema ele registra e ele transforma tudo isso na ata ao final. Claro que assim, ó, eu tenho que ter o cuidado de que se é difícil para o pregoeiro administrar determinados números de itens, às vezes para o licitante é mais difícil ainda. Porque para o licitante ele tem que estar atento, ele tem que estar prestando atenção no que ele está lançando, muda na tela dele. Para o pregoeiro tá tudo lá, o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tudo em ordem. Para o licitante não. O licitante, em geral, na maioria das telas do sistema, fica para cima o que ele está perdendo, que é para ele se concentrar e fazer propostas melhores, e para baixo que ele tá ganhando. Só que entre um lance e outro, isso vai mudando, isso é fluido. E aí ele tem que prestar atenção onde é que ele tá lançando. Então a gente tem que ter cuidado de aproveitar o sistema, que nos permite abrir diversos itens ao mesmo tempo, mas ter um cuidado de não abrir uma quantidade muito grande que acaba prejudicando a atenção do fornecedor, a disputa efetiva, e ele vai acabar escolhendo o item que ele prioriza, vai focar ali e o resto vai ficar para trás, ok? Mas em relação aos modos de disputa, não tem critério, vocês é que vão avaliar isso, o que vai funcionar para determinados itens, isso a prática é que vai nos dizendo. Como é que funciona então, voltando esse modo aberto? Todo mundo participa, todo mundo está lançando, o sistema está registrando, tempo de disputa é 10 minutos. Terminou esses 10 minutos sem que a disputa tenha dado seguimento, se encerra a sessão. Mas, se nos 2 minutos finais, ou seja, passado 8 minutos de sessão, nos 2 minutos finais, eu tiver novos lances, ainda que intermediários, prorroga por mais 2 minutos. Se dentro desses 2 minutos de prorrogação alguém der um lance, ainda que intermediário, prorroga por mais 2 minutos. Então, a duração da sessão ela vai estar vinculada à existência ainda de disputa ou não. Aí pode ficar meio preocupado, tá, mas só um pouquinho, nós vamos ao infinito e além, não vai parar nunca, esse pessoal vai ficar cozinhando o pregoeiro aqui, vai baixar de 1 em 1 centavo, nós vamos passar o dia inteiro nisso aqui. Exatamente para ter atenção à competição, respeito à celeridade, que é princípio do pregão eletrônico, o decreto diz que, em se tratando de modo de disputa aberta, é obrigatório o edital fixar um valor ou percentual mínimo de diferença entre lances que se aplique, inclusive, em relação ao intermediário, ou seja, em relação a minha própria proposta que eu vou reduzindo. Eu tenho que observar aquele mínimo. E isso já, então, coíbe que os licitantes sigam arrastando determinada sessão sem que tenha uma efetividade na disputa. Só cuidem, tá? Essa diferença mínima, ela tem que favorecer a celeridade, mas ela não pode eliminar a competição. Se eu colocar e exigir que ele dê um salto muito grande a cada lance, vai acabar rápido o meu pregão, mas eu posso ter deixado pelo meio do caminho a proposta mais vantajosa para trás, ok? Muito bem. E o aberto e fechado? Ele começa aberto, ele começa dentro dessa lógica de todo mundo disputando, tem uma duração de 15 minutos, sem nenhum tipo de prorrogação. Fechou os 15 minutos,
acabou-se e entramos num prazo aleatório. Aqui sim ainda existe aleatório, mas não existe prorrogação. E esse prazo aleatório é de até 10 minutos. Encerrou esse prazo, o sistema ele vai ordenar as propostas da menor a maior. E aí vai aplicar aqueles critérios que tá lá na 10520 que a gente usava até agora só no pregão presencial. De selecionar o autor da proposta de menor valor e quem tiver até 10% abaixo, ok? Estes vão para a etapa fechada. Então, a etapa aberta, ela é uma espécie de seletivo para a etapa fechada. Se eu não tiver pelo menos 3 nessas condições, ou seja, dentro do intervalo de 10%, o sistema convoca os seguintes pela ordem, até o máximo de 3, para participar da etapa fechada. Como é que ela funciona? É um lance em 5 minutos. O que significa ser fechado? Os outros não veem o que eu estou colocando. Fechou os 5 minutos, se desvelam todas as propostas e eu identifico o meu vencedor. Ok? Então aqui realmente deu uma mudança bem significativa. Bom, como trazer tudo isso para a nossa realidade local? Então, o último tópico que eu gostaria de conversar com vocês, até porque a gente só tem 1 hora, né? O tempo de duração máximo das nossas lives, e já fica o lembrete de que encerrando, isso vai estar disponível esse vídeo, o inteiro teor dele disponível lá nos stories da DPM Educação por 24 horas. Então, quem não conseguiu pegar desde o início, quiser acompanhar, né, ouvir o que perdeu, tá lá à disposição de vocês, ok? Primeira coisa que vocês têm que providenciar é regulamentar isso. Muitos de vocês até já têm um decreto de pregão eletrônico, mas tem que verificar se ele está alinhado com as novas regras. O decreto 10.024, ele é um decreto federal. Ele se aplica à administração pública federal. O que ele traz em relação aos municípios é a obrigatoriedade do pregão eletrônico naquelas condições que a gente conversou lá no início. Mas a maioria dos sistemas que existem no mercado são desenvolvidos a partir do regramento federal. Então, a não ser que eu desenvolva um sistema só para mim, se eu for utilizar um pregão eletrônico nas versões de hoje, vão ser na sistemática do decreto novo. E aí eu não posso ter um descompasso entre a legislação local e a ferramenta, e o meu edital, como de fato vai acontecer a minha licitação. Então, primeira coisa, regulamentar, trazer, incorporar essas novidades no decreto de vocês, tá? A 10.520 ela é auto-aplicável, não é essa a questão, mas é que ela tem lacunas que precisa de regulamento, inclusive o próprio prazo de impugnação, ok? Então, regulamentar isso em âmbito local, que pode ser feito mediante decreto, como fez a União. Segundo, escolher um sistema. E aí, claro, a gente vai escolher o sistema observando as funcionalidades, o que o sistema oferece, facilidade de uso, né? Quanto mais intuitivo, melhor. Facilidade de acesso aos licitantes, inclusive se ele cobra, se ele não cobra, seja da administração, seja dos fornecedores, tem uma série de questões que eu vou avaliar. Mas eu não posso esquecer que esta empresa eventualmente está me prestando um serviço. E eu contrato prestações de serviços pelas regras da 8666. Então eu tenho que avaliar se isso vai ter custo para administração, de quanto, se eu vou fazer uma licitação, se tem enquadramento numa das hipóteses de contratação direta. E aí, algumas observações são importantes, que estão, de alguma maneira, resumidas no parecer 13 de 2019 do nosso Tribunal de Contas do Estado, que vocês conseguem acessar lá na página deles, tá? A maioria dos sistemas hoje não cobra da administração. Ele diz, olha, você não precisa licitar, porque não tem custo nenhum, você pode usar a minha plataforma sem pagar nada. Só que quem paga isso é o fornecedor. O fornecedor, ele paga uma espécie de comissão à plataforma pelos itens que ele venceu. E aí o tribunal, ele pondera que, existe uma vantagem econômica deste prestador de serviços pela relação que ele mantém com a administração, e segundo,
todo esse custo, o que ele cobra do fornecedor, o fornecedor vai embutir como custo na hora de fazer proposta. Então, eu tenho condições de verificar qual é a proposta mais vantajosa para a administração, ainda que não haja um pagamento direto. Então, diz o tribunal, 1. Não há ilegalidade em utilizar sistemas que eventualmente cobrem um percentual do fornecedor com uma comissão pelos itens que ele conseguiu contratar com a administração. Mas a administração tem que justificar. Eu vou ter que fazer um procedimento de contratação dentro dos parâmetros da 8666 e dizer o porquê que eu estou escolhendo um sistema que é oneroso, ainda que é o fornecedor e indiretamente a administração, se existem opções free, grátis de ponta a ponta, como é o caso, por exemplo, do Comprasnet, que é o sistema da União. Aliás, a União impõe que vocês utilizem o pregão eletrônico nas transferências voluntárias, impõe que o sistema esteja integrado à plataforma Mais Brasil, mas não obriga vocês a utilizarem o sistema deles. Mas a União coloca à disposição de vocês esse sistema mediante um termo de cooperação. Vocês vão lá no site do Comprasnet, preenche lá o termo de adesão e ele disponibiliza gratuitamente para vocês o uso do sistema, tá? Então, vocês têm que avaliar todas essas questões. Ainda que eventualmente algum sistema seja remunerado, pode ter outras vantagens técnicas. Integração com catálogos de produtos que vocês utilizam, integração com outros módulos que vocês têm em termos de contabilidade, de planejamento, de gestão, de elaboração de planos de contratação, mas tudo isso tem que ser justificado. Eu tenho que ter, então, realmente uma cautela na hora de escolher o sistema que eu vou utilizar, ok? E aí eu tenho que designar meu pregoeiro e a minha equipe de apoio. Pode ser o mesmo pregoeiro do pregão presencial? O pessoal me pergunta com frequência. Claro que pode, é pregoeiro. Mas a gente não pode esquecer que o perfil do pregoeiro presencial é diferente do perfil do pregoeiro eletrônico. No pregão presencial, eu preciso de uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que consiga conduzir os licitantes ali na disputa, manter a ordem. Já no pregão eletrônico, eu preciso de alguma pessoa que tenha um mínimo de familiaridade com o ambiente virtual. Ele vai sofrer nesse processo, né? Então, assim, pode ser a mesma pessoa? Posso, mas eventualmente o perfil é diferente. Não há na norma exigência de que o pregoeiro seja servidor efetivo da administração. Diz que ele tem que ser servidor. Mas, como diz que a comissão, a equipe de apoio, que tem um papel só de assessoramento, a maioria tem que ser efetivos. A lei de licitações diz que a comissão de licitações tem que ser maioria de efetivos, por que o pregoeiro que decide sozinho não seria? Então, a nossa recomendação, a orientação é de que sim, o pregoeiro seja um servidor efetivo, ok? Outra questão em relação ao pregoeiro, que é pergunta frequente aqui com a gente. Prazo de investidura, porque isso também não tem na lei, tá? Bem-vindo, Kleber. Vamos te ver aqui. Não tem regra a respeito disso na 10.520 e se discutia se aplicava subsidiariamente ou não, então, a 8666. O decreto disciplinou, prevendo a possibilidade de designação por processo ou por prazo, inclusive admitindo prazo indeterminado. Mas tem algumas decisões do TCU especialmente dizendo que é boa prática de controle interno a rotatividade nesse tipo de atividade. Então, ainda que preveja a norma prazo indeterminado, a gente recomenda que tenha substituições periódicas, ainda que não anual, como acontece com a comissão de licitações, das pessoas envolvidas na condução do pregão. E aí, como nós estamos falando de pregão eletrônico, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que tudo isso é construído e registrado em processo administrativo eletrônico. Estes documentos são válidos, inclusive para fins de controle externo, prestação de contas lá na plataforma Mais Brasil e etc, ok?
Mas se vocês começam um processo físico, ou seja, solicitação de contratação é física, elaboração do edital é física, parecer da assessoria jurídica é físico, tem todo um processo físico e eu tenho só a sessão em meio eletrônico, recomendo que, em atenção ao artigo 8º da 10.520, vocês imprimam os documentos principais e juntem ao processo. Então, imprime a ata, imprime os documentos de habilitação do vencedor. Esses documentos principais vocês imprimam e juntem no processo físico, de maneira que alguém que pega o processo consiga enxergar de ponta a ponta o que está acontecendo ali. Mas para aquelas administrações que já na linha da Lei 12.682 de 2012 têm implantado o sistema de produção de documentos eletrônicos, arquivamento de documentos públicos eletrônicos e regulamentam processos administrativos eletrônicos, vocês podem fazer o processo de pregão eletrônico de vocês de ponta a ponta eletrônico e manter estes autos todos em meio eletrônico, ok? E isso também é uma vantagem bem significativa a longo prazo em termos de gerenciamento de informação, tá certo? Bom, pessoal, tô vendo aqui que o nosso horário tá acabando, então já começo a me despedir, lembrando que em se tratando de contratações de insumos para a área, para atendimento da pandemia, né? Bens, serviços, os insumos em geral, os prazos de pregão foram reduzidos à metade. Então, meu prazo de publicidade, que eram de 8 dias úteis, dentro destas licitações, 4. Quando não der redondo, por exemplo, prazo de impugnações, que são 3 dias, eu arredondo para o número inteiro inferior. Então, como daria 3 dias dividido por 2, 1,5, fica 1. Então, ele agiliza muito e ele vem, então, como uma alternativa forte algumas dispensas emergenciais que vocês ficam, às vezes, inseguros em fazer. Então, eu tenho condições de fazer uma disputa efetiva, um processo de licitação, né, com transparência, com participação de múltiplos fornecedores e garantindo a agilidade necessária nesse momento, ok? Então, muito obrigada a todos que vocês participaram, que estão comentando aqui, estão me dando tchau também. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira santa. Uma feliz Páscoa, tenham uma abençoada sexta-feira e um ótimo domingo de Páscoa. Tchau e encontro vocês na próxima.